Terra, e ele vai se apresentar, falar um pouquinho da carreira dele pra gente. Obrigado, viu, Matheus, de antemão, pela honra de estar conosco aqui, por ter aceitado o convite. Tá certo, eu que agradeço. Enfim, queria agradecer a você, né, e a Andressa pelo convite. Eu fico bem feliz de poder contribuir com o Darwin, né, poder contribuir com o que eu aprendi nos últimos anos sobre a evolução de características complexas, né, usando a fotossíntese C4 nesse caso. Tá certo, meu nome é Matheus, né, Matheus Bianconi. Eu fiz graduação e mestrado na USP em Ribeirão Preto, né, entrei na graduação em 2006, né, terminei em 2010, fiz mestrado em 2011, né, 2013 mais ou menos. E aí em 2014 eu consegui uma bolsa de doutorado para vir aqui para a Inglaterra para fazer meu doutorado aqui na Universidade de Sheffield. Então em 2018 eu fiz doutorado de 2014 até 2018, e em 2018 eu terminei o doutorado, e desde então eu trabalho como pós-doc aqui na universidade. Essa ideia de explicar a origem da complexidade em sistemas biológicos através da evolução sempre me interessou, e como eu trabalhei por bastante tempo com a fisiologia das plantas, né, durante a minha graduação e durante o mestrado também, eu resolvi estudar a origem evolutiva de adaptações complexas usando a fisiologia das plantas como o meu objeto de estudo. Tá certo. Enfim, acho que a palestra vai durar um pouco mais de 1 hora, então acho que vai ter bastante tempo para pergunta. Então, quem tiver mais interesse, né, quiser discutir depois, é só fazer uma pergunta aí. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Aqui. Tá. Eu vou começar contando, né, uma história que vai nos ajudar a entender algumas das implicações práticas desse problema da origem da complexidade em sistemas biológicos. Em 2005, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, um grupo de pais de alunos moveu uma ação inédita contra uma escola local. O motivo foi que no ano anterior, a escola havia mudado o currículo para incluir a ideia de design inteligente como sendo uma hipótese alternativa à teoria evolutiva. E isso com o argumento de que, enfim, isso abriria a cabeça dos estudantes e que ficaria a cargo deles a decisão de escolher qual a melhor explicação para a origem da diversidade biológica. E para aqueles que não conhecem, o design inteligente é aquela ideia de que certas características do universo e dos sistemas vivos, elas são melhor explicadas por uma causa inteligente, e não por um processo controlado, um processo não controlado, como a seleção natural. Na verdade, o design inteligente é meio que uma roupagem nova, né, uma cara nova para o criacionismo, que acabou ficando popular a partir da década de 90, e que, de certa maneira, substituiu o criacionismo como explicação religiosa para a origem da vida. E o que aconteceu nesse caso específico foi que a escola queria adotar um livro de biologia escrito sobre a ótica do design inteligente e ensinar essa ideia como sendo uma teoria alternativa à evolução darwiniana. E, portanto, colocando o design inteligente no mesmo patamar da teoria evolutiva, né, como sendo uma teoria científica. Essa ação ela foi chamada de Kitzmiller, que é o nome de um dos pais, versus o nome da escola, né, Dover Area School. Ela foi a primeira ação judicial desse tipo nos Estados Unidos e ficou emblemática, né, nesse debate entre evolução e criacionismo. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com a origem de características complexas? Então, no julgamento desse caso, a escola ela chamou como testemunho de defesa um professor de bioquímica de uma universidade da Pensilvânia, o professor Michael Behe, que ele é um famoso defensor da ideia do design inteligente. E aqui, né, finalmente, entra a ideia da complexidade, a questão da complexidade. Esse cara, né, o Michael Behe, ele foi conhecido pela ideia da complexidade irredutível, que é basicamente uma ideia que diz que alguns sistemas biológicos eles não poderiam ter evoluído por mudanças sucessivas pequenas, né, através da seleção natural, já que qualquer sistema menos complexo não funcionaria. Um exemplo, uma analogia comum que para essa ideia de complexidade irredutível é a analogia da ratoeira. Então, basicamente, uma ratoeira tem vários componentes, né, como a plataforma, a mola, o martelo, a trava, enfim. E a ideia é que se qualquer um desses componentes, né,
não estiver ali, o sistema ele perde o sentido, já que ele para de funcionar, não pode mais funcionar como sendo uma ratoeira. Para ele, o mesmo aconteceria com sistemas vivos. E o argumento é que não faria sentido vários componentes do sistema serem acumulados um após o outro, por meio de seleção natural, se o sistema só é funcional e adaptativo quando todas as partes estão ali. E um exemplo, né, um dos exemplos preferidos do Michael Behe é o exemplo do flagelo das bactérias. O flagelo, de fato, é uma característica complexa, né, tem vários componentes que interagem entre si, incluindo vários complexos proteicos formados por dezenas de proteínas, e esses complexos proteicos eles estão ancorados na membrana plasmática, se conectam a esse filamento, né, que é esse tipo um rabinho, né, que é propelido, né, por um complexo motor, e esse complexo motor funciona a partir de um gradiente eletroquímico. Enfim, é uma alta complexidade para que funcione essa característica, né, essa estrutura. E se uma dessas partes não estiverem ali, o flagelo não funciona mais. É isso que ele dizia, né? E a pergunta que ele fazia é como que então a seleção natural teria produzido essa estrutura através da adição gradual de componentes. Enfim, esse que é o argumento da complexidade irredutível. E a resposta que ele dava para isso é que deveria haver uma inteligência superior que concebeu essas estruturas. Né? Mas apesar de muita gente comprar esse argumento, ele é certamente falacioso. E basta um olhar mais amplo, né, sobre a diversidade biológica para a gente encontrar respostas mais simples que não requerem a evocação de uma inteligência superior. E hoje, nessa palestra, eu vou tentar mostrar para vocês, né, como é que a gente consegue destrinchar esse problema da complexidade, né, da origem da complexidade, a partir de conceitos básicos de evolução. O flagelo, né, da bactéria, de fato, é um exemplo bom que consegue resumir mais ou menos tudo que eu vou falar daqui para frente. O primeiro ponto que eu queria colocar é que não existe um flagelo apenas, né, mas milhares de tipos diferentes que variam em forma e função, né, uns mais, outros menos eficientes, com mais e menos componentes, e todos eles estão aí na natureza, né, aumentando a chance de sobrevivência dessas bactérias. E, além disso, já foi mostrado, né, com alguns estudos experimentais que algumas dessas proteínas do flagelo, mesmo que elas sejam deletadas ou mutadas, o flagelo ainda funciona, mesmo que às vezes com uma eficiência menor. Tudo isso mostra que a complexidade pode sim ser reduzida, e ainda assim o sistema poderá ser funcional e conferir uma característica adaptativa, né, uma vantagem para essa bactéria. E esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto que eu queria dizer é que é sabido que essas proteínas que fazem parte do flagelo, elas já estavam presentes nas bactérias, mas com outras funções, antes de fazerem parte do flagelo. E por conta disso, né, porque elas já estavam ali, isso diminui o número de passos necessários para a montagem nessa estrutura, em última instância, né, durante a evolução. E, de fato, né, uma das principais hipóteses sobre a origem dos flagelos é que eles se originaram a partir de um sistema de exportação de proteínas, né, que já existiam nas bactérias, e que acabou sendo cooptado para essa função motora. Né, e, eventualmente, né, ao longo da evolução, ele foi otimizado, né, dado esse valor adaptativo que um sistema motor como o flagelo ele tem para essas bactérias. Enfim, eu vou voltar um pouco mais tarde nesse assunto para vocês entenderem melhor. Mas, enfim, só para voltar na história do julgamento, né, para a gente finalizar aqui, o Michael Behe, né, que é esse cara da ideia da complexidade irredutível, ele foi chamado como testemunha de defesa da escola. E aí, quando perguntaram para ele se existia algum estudo científico que dava respaldo às ideias do design inteligente, né, inclusive essa ideia de complexidade irredutível, ele, obviamente, ele disse que não, né, de fato não existem, né, até porque ele não podia mentir ali sobre o júri, né, sobre o julgamento. No fim das contas, o depoimento dele acabou meio que minando toda a defesa da escola nesse processo e determinou o resultado do processo. E, no caso, o resultado foi que os autores da ação conseguiram provar que o design inteligente não é ciência e que, de fato, é uma forma de criacionismo. E, portanto, a escola tinha violado uma cláusula da primeira emenda da Constituição nos Estados Unidos que proíbe o Estado de interferir na liberdade religiosa das pessoas. Essa história, é claro que ela é muito mais longa,
E para quem se interessar, tem um documentário que está disponível no YouTube que explica melhor o que aconteceu. Mas, enfim, vou parar por aqui, porque minha ideia não é debater evolução e criacionismo, mas apenas apenas trazer esse problema da complexidade em sistemas vivos para a gente poder discutir aqui e quais são as implicações práticas, né, que isso tem. Enfim, de qualquer maneira, a gente não pode deixar de assumir como que a complexidade da vida fascina a gente, né, como que ela é uma coisa tão absurda, às vezes, né, de entender, e é difícil de conceber como que ela evoluiu a partir de processos naturais. E é difícil pensar, por exemplo, como que as plantas carnívoras, por exemplo, surgiram, né, com todas essas modificações fisiológicas, receptores, táteis, né, enfim, e que atuam nessa atração de captura de insetos, ou então, por exemplo, todas as mudanças fisiológicas que permitem que uma planta sobreviva no deserto, mesmo com baixíssimas ou nenhuma disponibilidade de água no solo, ou alguns órgãos sensoriais, né, órgãos como, por exemplo, o sentido de ecolocação em golfinhos, em morcegos, e tudo que precisa para isso funcionar. E, finalmente, um dos mais intrigantes, né, o comportamento social de insetos e mamíferos, e tudo também que tem que existir para essa característica biológica seja possível. Aqui o próprio Darwin, no Origem das Espécies, ele reconhece que o problema da complexidade é uma coisa importante, né? Nesse capítulo que ele fala sobre as dificuldades da teoria. O Darwin vai falar, né, num trecho, né, desse capítulo, ele fala, supor que o olho, com todas as suas engenhosidades para ajustar o foco a diferentes distâncias, né, permitir a entrada de quantidades diferentes de luz, poderia ter sido formado por seleção natural, parece, eu confesso livremente, absurdo no mais alto grau. Essa, inclusive, é uma citação que é bastante usada por defensores do design inteligente, mas que, na verdade, eles acabam omitindo o texto completo. Porque, logo em seguida, na mesma frase, Darwin fala, no entanto, a razão me diz que, se numerosas gradações de um olho complexo e perfeito, a partir de um bastante imperfeito e simples, cada estágio sendo útil para aquele que o possui, e ele continua, né, fala, enfim, como que isso funcionaria. Então, a dificuldade de acreditar que um olho perfeito e complexo poderia ser formado por seleção natural, apesar de ser insuperável para a nossa imaginação, ela dificilmente pode ser considerada real. Então, o Darwin, né, já em 1859, ele propõe que a seleção natural é, em última instância, o processo responsável pela emergência das características complexas em seres vivos. E, enfim, desde então, né, nos últimos 150 anos, a gente tem tentado decifrar quais os detalhes de como que isso funcionaria. Enfim, aqui voltando aos pontos básicos da seleção natural, né, a seleção natural, o primeiro ponto é que ela não cria nenhuma variabilidade genética. Isso quem cria variabilidade genética são as mutações e recombinação, que são processos aleatórios. A seleção natural ela apenas remove a variação que é deletéria e preserva as variantes que aumentam a probabilidade de sobrevivência e de sucesso reprodutivo. Entender como que a seleção natural produz adaptação, no caso de características simples, é de certa maneira intuitivo, né? Por exemplo, uma mutação, imagina uma mutação pontual num gene da via metabólica da melanina, por exemplo. Essa mutação pode acabar bloqueando, vamos dizer que ela bloqueia a síntese de melanina, e como resultado ela torna os pelos brancos, né? Eu imagino que algo parecido deve ter acontecido nos animais que vivem no Ártico, né? Como, por exemplo, essa raposa, essa espécie de raposa. E essa nova característica, né, o pelo branco, no caso, ela certamente tem um valor adaptativo, né, porque por conta da camuflagem que ele permite a esses animais. Então, mas, no entanto, fica menos intuitivo entender como que adaptações mais complexas, né, como aquelas que eu já mencionei até aqui, como que elas teriam também surgido através da seleção natural, né? Apesar de que a gente sabe, né, que, em última instância, todos os componentes que estão ali, eles apareceram, de certa maneira, também como resultado da seleção natural, né, que agiu sobre populações ao longo de milhões de anos. Antes de entrar no meu trabalho, nas perguntas que eu tento responder sobre esse assunto, vale a pena falar sobre o que a biologia evolutiva nos ensinou nos últimos 150 anos, a partir, principalmente da biologia comparada, né,
e da aplicação dos métodos filogenéticos, e como que isso facilitou a nossa compreensão sobre como características complexas elas surgem ao longo da evolução. A primeira lição que eu queria passar para vocês aqui é que, para entender a origem de uma característica, é preciso olhar para diferentes grupos, e aqui os métodos filogenéticos têm um papel fundamental. Porque uma vez que a gente analisa a diversidade sobre o prisma filogenético, a gente consegue observar padrões e inferir como que as mudanças acontecem ao longo do tempo. O segundo ponto, né, que eu vou falar é sobre um dos principais padrões que tem emergido, né, de partir de estudos comparativos, que é o conceito de cooptação. Então, essa primeira parte, o Darwin ele trouxe para a gente não apenas o conceito de seleção natural, né, como eu já falei, mas também o da ancestralidade comum, como todos conhecem. E a ideia de que a evolução da vida da Terra ela pode ser representada como sendo uma árvore que é enraizada num único ancestral comum e que vem se bifurcando sucessivamente até o presente. Então, essa ideia é a premissa fundamental da filogenética, que é a base dos nossos estudos, né, os estudos que a gente faz aqui. Sem uma hipótese filogenética robusta, a gente não tem como inferir a história evolutiva de uma característica, né? Isso, sem a filogenia, isso viraria apenas um exercício especulativo. Uma vez que a gente ordena a biodiversidade numa árvore filogenética, a gente consegue se dar conta das inúmeras variações que podem existir para uma determinada característica. Se a gente voltar, por exemplo, na questão dos olhos, né, de vertebrados, né, que toda essa complexidade e perfeição, né, que ele aparenta, a gente percebe que as estruturas fotorreceptoras, elas estão presentes em todos os cordados, né, como mostra aqui essa filogenia, mas umas são mais complexas, outras menos complexas, mas que todas essas estruturas fotorreceptoras, elas certamente têm um papel essencial, muito importante para esses organismos. E com a filogenia a gente pode inferir que algum tipo de estrutura fotorreceptora minimamente complexa já estava presente no ancestral comum dos cordados, e que os olhos que a gente observa hoje, né, em vertebrados, eles são diferentes, são olhos modificados, né, a partir dessa coisa que era mais simples no início. Também toda essa diversidade, ela ajuda a derrubar a ideia da complexidade redutível, né, a ideia que eu mencionei lá atrás. Isso porque um olho rudimentar ele é muito melhor do que não ter olho nenhum, né, é aquela história, né, em terra de cego, quem tem um olho é rei. O mesmo vale aqui. Então, esse olhar filogenético, esse olhar ordenado sobre a diversidade que uma árvore filogenética nos proporciona, ele é muito importante para a gente entender a origem de uma característica e como que ela muda ao longo do tempo. Então, com a crescente popularização do sequenciamento genético e também com o desenvolvimento de ferramentas cada vez mais sofisticadas para a inferência de árvores filogenéticas, hoje ficou rotineiro testar hipóteses sobre a evolução das mais diversas características, tanto em micro-organismos como em plantas e animais. Vou tomar uma aguinha rapidinho aqui. Então, o segundo ponto que eu queria passar, né, é essa ideia de cooptação, né? Esse é um padrão bem interessante que tem emergido nos estudos de características complexas. E esse padrão, né, a ideia de cooptação, ela diz respeito ao emprego de estruturas ou moléculas, né, que tinham uma função, que evoluíram no contexto, né, mas elas foram cooptadas, são usadas com uma função diferente depois, né, com a atuação da seleção natural. A cooptação, ela também às vezes é referida como exaptação, né? Esses termos são mais ou menos sinônimos, né? E o termo exaptação, na verdade, foi um termo proposto, né, pelo grande biólogo evolucionista Stephen Jay Gould, nos anos 80. Mas, enfim, a ideia de cooptação e exaptação é a mesma. Essa ideia de reutilizar, dar novos propósitos, dar um propósito diferente para uma característica diferente do que ele surgiu originalmente. Tá, um exemplo clássico aqui nesse caso é o exemplo das penas das aves.
né? Porque elas provavelmente evoluíram com uma estrutura de proteção térmica e display, e que posteriormente foram cooptadas para uma função no voo em aves. Um outro exemplo, agora em insetos, são as élitras, né, que são aquelas asas anteriores rígidas de besouros, e que são basicamente asas modificadas, né, então elas evoluíram como asas, mas que depois foram cooptadas nessa função de proteção contra impacto mecânico e também de desidratação nos besouros. E a cooptação ela pode ser vista também em nível molecular, não é só em nível estrutural. Isso, como um exemplo, né, clássico também, é o exemplo do cristalino dos óleos de vertebrados, né, que derivam de um grupo de proteínas que são relacionadas, na verdade, né, que eram relacionadas inicialmente, à proteção contra condições estressantes, né, e essas proteínas são chamadas de proteínas do heat shock. E que após uma série de duplicações gênicas ao longo da evolução, elas foram cooptadas para essa função de refração na luz nos olhos. Enfim, para finalizar aqui, né, esses e muitos outros exemplos de cooptação, eles foram demonstrados principalmente a partir de estudos de biologia do desenvolvimento e de evolução molecular, que são talvez as ferramentas mais poderosas, né, para determinar a origem e evolução de características complexas. E, enfim, como vocês puderam ver, essa ideia de cooptação é uma das peças-chave para poder responder à pergunta inicial da palestra, né, já que ela diminui o número de passos intermediários para o surgimento de uma nova característica adaptativa. Ok, então, aqui, até que eu tentei mostrar que para explicar a origem de uma característica complexa durante a evolução, a gente não precisa de nada especial, além da compreensão do que é seleção natural e também de conhecimento detalhado sobre cada um dos componentes dessa característica e como que eles variam em diferentes grupos. Então, Darwin, na verdade, já tinha nos dado boa parte dessa resposta há 150 anos, e agora cabe a nós entender os detalhes de como que isso acontece. Aqui eu mostrei alguns exemplos, mostrei, né, como que um olhar filogenético sobre a diversidade ele facilita a ideia de transição entre características mais simples até características mais complexas. E também eu mostrei que a evolução dificilmente, enfim, características surgem do nada, né, durante a evolução. E que a seleção natural, na maioria das vezes, opera, né, sobre o que já existe, o que está ali, né. E a partir disso surge a ideia de cooptação, o que reduz, né, consideravelmente as lacunas para explicar como que características complexas evoluem. E agora eu vou, enfim, apresentar um pouco do meu trabalho, né, o que eu tenho feito para entender como que a seleção natural produz adaptações complexas, né, e nesse caso usando a fotossíntese C4 como um objeto de estudo. Então, primeiro, antes de entrar na fotossíntese C4, é preciso relembrar como que a fotossíntese ocorre. Em todas as plantas, incluindo as plantas C4, o CO2 ele é convertido em açúcares nos cloroplastos através do ciclo de Calvin, o ciclo Calvin-Benson também, né? E a enzima que fixa esse CO2, esse gás carbônico, inicialmente, e que dá início ao ciclo de Calvin é a rubisco. Então, guardem esse nome, é rubisco, essa enzima que fixa o CO2 e dá início ao ciclo de Calvin. No entanto, a rubisco ela tem um problema, porque ela não distingue as moléculas de gás carbônico, CO2, né, e de oxigênio muito bem. Logo, tanto uma quanto a outra, elas podem ser fixadas por essa enzima. Quando a enzima fixa o CO2, essa molécula de CO2 vai entrar no ciclo de Calvin e vai para o caminho certo, né, que é, como eu falei anteriormente, vai culminar na produção de açúcares, né, que é o que está mostrado aqui na esquerda. Porém, quando quando a fixação, quando a rubisco fixa um oxigênio, ela produz um metabólito que não é útil para a planta. E a planta tem que metabolizar, né, tem que quebrar, tem que transformar esse metabólito para poder reciclar a molécula receptora inicial. Esse processo de metabolização ele é conhecido como fotorrespiração. Então, quando a rubisco fixa o oxigênio, ela dá início à fotorrespiração. E a fotorrespiração ela consome energia, né, da planta e também acaba liberando uma molécula de CO2
no final do processo, né? O que representa, então, uma perda de uma molécula de carbono que tinha sido previamente fixada. Em condições normais, a fotorrespiração ela reduz cerca de 25% da eficiência da fotossíntese. Mas ela tende a aumentar em condições, por exemplo, quando aumenta a temperatura ou em condições que fazem a planta fechar o estômato, né? Isso porque quando a planta fecha o estômato, a disponibilidade de CO2 dentro da folha também diminui. E com menos CO2, a taxa fotorrespiratória tende a ser maior também. Mas por que a rubisco ela tem essa característica, né, essa falha, né, entre aspas, já que ela tem tantas implicações negativas para a planta? Uma das respostas para isso, né, parece estar ligada ao fato de que a rubisco ela surgiu há mais ou menos 3 ou 3,5 bilhões de anos atrás, quando quase não existia oxigênio na atmosfera. E, portanto, essa falha, né, da rubisco ela teria passado desapercebida, né, da seleção natural por muito tempo. Porém, com o acúmulo de oxigênio na atmosfera, né, já que o oxigênio também é um subproduto da fotossíntese, essa ambiguidade da enzima ela passou a ser percebida pela seleção natural. E essa pressão seletiva, né, nova que apareceu sobre a rubisco, ela aumentou ainda mais ao longo da história do planeta com a queda da concentração de CO2 na atmosfera, que aconteceu em vários momentos da história do planeta, né? Primeiro, essa queda aconteceu no Cretáceo, né, uma grande queda, como vocês conseguem ver aqui no gráfico, e mais tarde teve uma segunda queda durante o Oligoceno. E a fotossíntese C4 ela vai surgir mais ou menos nesse contexto, né, a partir do segundo declínio de CO2 durante o Oligoceno. E o que é a fotossíntese C4, né? A fotossíntese C4 ela é basicamente um mecanismo que concentra CO2 na folha. E por concentrar CO2 na folha, ela resulta na supressão da fotorrespiração. E como que ela funciona? Aqui vale a pena lembrar das aulas de anatomia vegetal, né? Então aqui a gente tem um corte transversal. Essas regiões centrais aqui maiores, elas são o tecido vascular, que é onde a gente encontra o xilema e o floema. As células que estão em laranja aqui, elas são chamadas células do mesófilo. E as outras células que estão em volta do tecido vascular são as células da bainha vascular. O que acontece é que na maioria das plantas, o CO2 atmosférico que entra na folha, ele é fixado diretamente pela rubisco nas chamadas células do mesófilo. Já que é ali que os cloroplastos ficam, né, nessas plantas, né, na maioria das plantas. Essas plantas que têm os cloroplastos ali e que o rubisco fixa o CO2 diretamente na célula do mesófilo, elas são chamadas plantas C3. E elas correspondem a mais ou menos 95% de todas as espécies do planeta. Então, a maioria das plantas do planeta é C3. Em planta C4, os cloroplastos eles também estão presentes não só na célula do mesófilo, mas também em outro tipo de célula, que são as chamadas células da bainha vascular, que são essas células grandes aqui que eu estou mostrando aqui na figura. E a grande diferença aqui é que agora a rubisco ela não é mais expressa na célula do mesófilo, mas apenas na célula da bainha vascular. E por conta disso ela fica isolada da atmosfera. Então, uma vez que a rubisco, né, tá isolada, né, o CO2 tem que chegar, ele teria que passar pelas células do mesófilo antes de chegar e ser fixado no ciclo de Calvin. Esse processo, né, né, que o CO2, de chegada do CO2 até a rubisco, ele não acontece por difusão passiva, mas sim por um meio de uma nova via bioquímica. E essa é a via C4, né, é o metabolismo C4. Nesse caso, o CO2 que entra na folha, ele é fixado primeiro por uma outra enzima, que é expressa nas células do mesófilo, que é a chamada de fosfenolpiruvato carboxilase. E então a fixação do CO2 por essa enzima produz uma molécula de 4 carbonos, e aí o nome é C4. E essa molécula é então exportada para as células da bainha vascular, onde o CO2 ele é então liberado,
e refixado pela rubisco para poder entrar finalmente no ciclo de Calvin. O que acontece é que todo esse processo, né, essa VC4, ela acaba aumentando em cerca de 10 vezes a concentração de CO2 nas células da bainha vascular. E por isso, essa alta razão CO2 em relação ao oxigênio, ela é praticamente suficiente para evitar por completo a fotorrespiração nessas plantas. Né? Então, toda essa maquinaria, essa nova maquinaria enzimática e mudanças anatômicas que eu falei, elas refletem numa mudança fisiológica importante para a planta, né? Já que agora ela consegue sustentar altas taxas fotossintéticas, mesmo em ambientes mais quentes e em ambientes secos, né? Onde a fotorrespiração é, de fato, um problema para a planta C3. E, além disso, a fotossíntese C4 ela permite que a planta economize água, né, já que ela precisa abrir menos o estômago, como estou mostrando aqui nessa figura, ela consegue abrir menos o estômago e ter a mesma, e ainda assim ter altas taxas fotossintéticas. E outra vantagem da fotossíntese C4 é que a planta também acaba economizando nitrogênio, né? E nitrogênio é um dos principais limitantes do crescimento das plantas. Isso porque as plantas C4 elas investem menos, elas precisam investir menos nitrogênio na rubisco, né? E a rubisco talvez, enfim, acho que é a enzima que mais para onde vai a maior parte do nitrogênio que entra na planta. Enfim, por conta dessas vantagens, as plantas C4 elas tendem a ser mais competitivas em ambientes tropicais e subtropicais, principalmente em ambientes em biomas abertos, né, como eu mostro aqui no mapa. Então, aqui no mapa, quanto mais vermelho, né, forem os pontos mais próximos do vermelho, né, maior a proporção de plantas C4 na flora. Então, apesar das plantas C4 elas corresponderem a apenas 3% da diversidade das plantas, né, de angiospermas, elas contribuem com cerca de 25% da produtividade primária terrestre. Então, elas são, enfim, muito importantes, né, ecologicamente também, então, um papel muito importante nos ecossistemas. E aqui vale ressaltar que, já que a via C4 ela necessita de um aporte de energia adicional, né, como eu falei ali atrás, elas geralmente se dão melhor em ambientes abertos, né, onde a radiação solar é abundante. E são nesses ambientes que as plantas C4 dominam em geral. Enfim, quem são, né, as plantas C4? Aqui são alguns exemplos que vocês devem conhecer, né? Como, por exemplo, o milho, a cana-de-açúcar, o sorgo, o miscanthus, que é essa planta aqui embaixo, né, gigantesca, que também é usada na produção de biocombustível, e os milhetos, enfim, e também acho que a maioria das plantas de capim que são usadas em pastagens são plantas C4. Então elas também têm uma importância econômica muito grande, né? Tá certo, deixa eu tomar uma aguinha aqui de novo. Após essa longa introdução que eu fiz aqui sobre a fotossíntese C4, vamos voltar então à questão da complexidade. Como vocês perceberam, a fotossíntese C4 ela demanda várias mudanças na folha, né? Mudanças sobre aquela arquitetura ancestral da fotossíntese. E entre essas mudanças, né, isso inclui principalmente a expressão gênica da rubisco apenas na célula da bainha vascular e a ausência da expressão da rubisco nas células do mesófilo, e também toda uma nova via bioquímica que depende não só de um padrão gênico, um padrão de expressão gênica que é tecido específico nesse caso, mas também de mudanças nas propriedades catalíticas dessas enzimas. Aqui vale mencionar que todas essas enzimas que estão presentes em planta C3, elas já estavam, que estão presentes em planta C4, elas já estavam ali nas plantas C3. Então, aqui se aplica de novo aquela ideia que eu mencionei lá atrás, que é a ideia de cooptação. Então, são enzimas que já estavam ali e foram cooptadas para uma função nova na fotossíntese C4. Outra característica importante de planta C4 é aquela chamada anatomia Kranz. Né? Kranz em alemão quer dizer coroa. Para entender, né, o que é essa anatomia Kranz, aqui eu estou mostrando dois cortes transversais de folhas de duas espécies de gramíneas, do arroz, que é uma planta C3,
e da Setaria viridis, que é uma espécie C4. E a anatomia crânio era basicamente esse rearranjo dos tecidos da folha, que consiste primeiro na diminuição das distâncias entre os feixes vasculares, né, como estou mostrando aqui nessa barra azul. E essa diminuição da distância entre os feixes vasculares, ela é geralmente atingida pela inserção de mais feixes vasculares na folha. Então, e uma segunda característica importante é o aumento das células da bainha vascular, né? Como estou apontando aqui pela seta, né? Lembrando que nessas plantas C4, as células da bainha vascular também estão cheias de cloroplasto, né? O que não é o caso das plantas C3. Porém, vai aqui uma coisa um tanto inesperada, né? Apesar de toda essa complexidade que eu mostrei, a fotossíntese C4 ela surgiu independentemente mais de 60 vezes, em 60 grupos distintos, durante a evolução das angiospermas. E esse é, na verdade, um dos maiores exemplos de convergência durante a evolução. No entanto, como vocês podem ver aqui nessa figura, né, essa figura é uma filogenia das angiospermas, e cada traço vermelho é uma origem independente de um grupo C4. Enfim, como vocês veem aqui, essas origens independentes, elas aconteceram em apenas alguns poucos grupos, né? Entre esses grupos, as gramíneas, as ciperáceas, né, que é um grupo relacionado, e alguns outros poucos grupos de eudicotiledôneas. E essa questão, né, de essas origens estarem agrupadas em alguns poucos grupos apontam para uma coisa importante, né, que é a possibilidade da existência de algumas pré-condições, né, ou predisposições nesses grupos para a origem da fotossíntese C4. De fato, uma das características facilitadoras da evolução, do surgimento da fotossíntese C4, é a presença de bainhas vasculares maiores, já nos ancestrais dos grupos C4, como eu estou mostrando aqui nessa figura. Essa aqui é uma filogenia das gramíneas, né, onde a gente tem dois grandes grupos, as PAC-MAD, aqui em verde, e as BEP, e todas as C4 elas fazem parte do grupo que são as PAC-MAD. Desse grupo chama PAC-MAD. E aqui nesse trabalho, eles inferiram qual seria a proporção de bainha vascular nas folhas, né, dos diferentes ancestrais, baseado na proporção de bainha vascular das espécies viventes. E aqui nessa figura, a área da bainha vascular ela é proporcional ao tamanho do ciclo, né, que está aqui nos nós dessa árvore. E o que esse estudo mostrou foi que a probabilidade de surgimento da fotossíntese C4 ela foi muito aumentada em grupos onde a proporção de área da folha ocupada por bainha vascular era maior que 15%. E nesse caso, uma das explicações é que essa presença maior de bainha vascular teria surgido num contexto ecológico diferente, né, e teria possivelmente uma função hidráulica na folha que, enfim, ajudaria na resistência contra períodos de seca, por exemplo. E aqui a gente volta de novo naquela ideia de cooptação, né? Então, características que evoluíram num contexto, né, ecológico X, elas foram cooptadas mais tarde para uma função no contexto diferente, nesse caso a fotossíntese C4. Tá certo. Então, apesar de a gente ter descoberto várias coisas sobre a transição, né, C3 para C4 e como acontece, né, nos últimos 20 anos, né, a gente, enfim, ainda tem várias questões que estão em aberto e é isso que eu estudo, isso que eu faço aqui no meu trabalho. E para entender a evolução da fotossíntese C4, aqui em Sheffield a gente usa a família das gramíneas, né, as Poaceae, como um grupo modelo. A família das gramíneas, né, vale falar aqui que ela é onde a gente encontra o maior número de origens independentes da fotossíntese C4. São pelo menos 22 origens independentes, né, como vocês talvez podem ver nessa filogenia, né, as origens C4 estão em vermelho. E também os grupos em amarelo, eles contêm grupos que são C3 e C4. Enfim, as gramíneas, elas incluem várias plantas que vocês conhecem, né, e comem também, né, como arroz, milho, trigo e outras 11 mil espécies. E elas vivem nos mais variados ecossistemas, desde, né, os bambus, por exemplo, que são gramíneas, e vivem em ambientes, ecossistemas florestais, né, por exemplo, até espécies que vivem no continente antártico,
passando também por espécies, enfim, grande parte, né, que vivem em ambientes tropicais, como savanas e também em pradarias. Logo, as gramíneas, elas são um grupo muito bom, muito interessante para a gente estudar a origem e a evolução de novas características e de características complexas. Tá certo. No meu trabalho, eu combino ferramentas de várias áreas da biologia, né, mas principalmente da genética evolutiva e da filogenética, e, enfim, mas também faço análise de fenótipo, né, especialmente análise de anatomia da folha e de fisiologia. O material que a gente usa no nosso trabalho, ele geralmente vem de viagens de campo, ou também de herbários. E o que a gente faz é, basicamente, trazer esse material que a gente coleta em campo, ou vem de herbário, para o laboratório, e sequenciar o genoma dessas plantas. E, além disso, quando possível, fazer análises fenotípicas também. No sequenciamento, a gente faz principalmente o chamado sequenciamento de nova geração. Na verdade, nova geração não é tão novo assim mais, porque, enfim, acho que ele surgiu, acho que é mais ou menos 10, 15 anos atrás. Mas, enfim, né, o chamado sequenciamento de nova geração, ele é um tipo de sequenciamento em que a gente, né, no nosso caso, a gente sequencia todo o genoma da planta, né, inclusive, quando eu falo todo o genoma, eu falo de DNA, do DNA que vem das organelas, né, mitocôndria e cloroplasto, mas também do DNA que vem do núcleo. E nessa tecnologia, o DNA é sequenciado em fragmentos curtos, de 100 a 250 pares de base, e a gente usa esses fragmentos curtos, né, para reconstruir as sequências de genes, ou, enfim, de qualquer região do genoma, através de métodos de bioinformática. Então, com esses dados de sequenciamento, a gente consegue não só inferir as relações filogenéticas do grupo, né, que, como eu disse lá atrás, é a base, né, toda a base do nosso trabalho é inferir as relações filogenéticas, mas fazer uma porção de outros estudos também. E especialmente responder perguntas ligadas à evolução molecular, por exemplo, ou genética de populações. E isso inclui, por exemplo, a identificação, poder identificar, por exemplo, marcas de seleção natural em regiões específicas do genoma, né? Ou no caso de estudos intraespecíficos, a gente consegue determinar como que populações de uma espécie, como as diferentes populações de uma espécie elas estão relacionadas. Por exemplo, se há fluxo gênico entre populações distintas, por exemplo, que regiões do genoma controlam um certo fenótipo e por aí vai. São, enfim, inúmeras possibilidades que a gente tem simplesmente a partir do sequenciamento do genoma dessas plantas. Mas, além disso, né, no lado do fenótipo, a gente tenta cobrir todos os componentes, né, que são relacionados à fotossíntese C4. Isso inclui principalmente a medição de trocas gasosas da folha para estimar a taxa fotossintética e outros parâmetros também. Fazer estudos de anatomia foliar, medição das razões de isótopo do carbono, usando espectrometria de massas. Isso porque a espectrometria de massas era uma maneira fácil e clara, e não ambígua, de diferenciar a planta C3 do C4. E, eventualmente, também a gente faz ensaios bioquímicos para quantificar a atividade enzimática. Enfim, como vocês puderam ver, é uma área bem interdisciplinar, que envolve, enfim, troca de informações com gente de várias áreas diferentes. Ok, então, caminhando agora para o fim da palestra, né, eu queria tirar os próximos 10, 15 minutos para a gente falar de um pouco para poder falar dos projetos que eu tenho trabalhado aqui em Sheffield, nesse contexto da evolução da fotossíntese C4. E como eu havia dito, né, apesar do conhecimento acumulado nos últimos anos, né, sobre a origem das características, ainda tem várias questões que estão em aberto. E, entre elas, né, algumas das questões que a gente tenta responder aqui no nosso trabalho por exemplo, qual que é o conjunto mínimo de mudanças genéticas necessário para o metabolismo C4? Em que ordem que essas mudanças acontecem durante a evolução? Será que essas mudanças são sempre graduais, né, ao longo de milhões de anos, ou será que elas podem surgir no espaço de tempo mais curto?
Existe apenas uma trajetória evolutiva possível, ou grupos diferentes podem ter chegado ao mesmo resultado fenotípico de maneiras diferentes? E, por exemplo, como que mutações adaptativas no contexto da fotossíntese C4 elas são espalhadas, são disseminadas dentro de uma espécie? Enfim, para responder essas perguntas, né, particularmente aquelas relacionadas aos processos iniciais da transição C3 para C4, a gente precisa usar um grupo onde a fotossíntese C4 ela evoluiu recentemente, mais recentemente, e que de preferência tenha outro grupo proximamente relacionado que seja C3, né, o que facilita os estudos comparativos. No entanto, apesar de todas aquelas origens independentes de fotossíntese C4, a maioria dos grupos C4 é bastante antiga. São grupos que surgiram há dezenas de milhões de anos, né, o que é tempo suficiente para essas linhagens terem evoluído várias outras características também, o que dificulta no trabalho distinguir quais são as mudanças que estão relacionadas à fotossíntese C4 e quais que não estão. Porém, tem uma espécie de gramínea que ela é única, né? E até onde a gente sabe, é a única espécie que contém populações que são, algumas populações são C3, outras que são C4, e também populações do tipo intermediário C3, C4. E essas intermediárias, elas são basicamente plantas que têm algumas características C4, mas não são totalmente C4. Né? Essa espécie, a Aloteropsis semialata, é a espécie que a gente usa no nosso trabalho. A Aloteropsis ela ocorre em várias regiões do planeta, mas principalmente na África, no Sudeste Asiático e na Austrália. E ela não ocorre aí nas Américas. E o que a gente sabe é que as populações que não são C4, elas são encontradas principalmente, aliás, elas são encontradas apenas na África, com a C3 crescendo apenas no sul da África, principalmente na África do Sul e no Zimbábue, e as intermediárias C3 e C4, aquelas que eu falei ali atrás, elas são encontradas mais na região central da África, principalmente na Zâmbia e na Tanzânia. Fora da África, enfim, no Sudeste Asiático e na Austrália, só existe, né, até onde a gente sabe, populações que são C4 dessa espécie. Mas também tem C4 existindo em países da África. Então, nos últimos 6, 7 anos, nosso grupo ele tem coletado essa espécie em várias regiões do planeta, né, por onde ela cresce, incluindo vários países da África e também no Sudeste Asiático, na Austrália. E o que a gente faz para viabilizar essas viagens, a gente, enfim, estabelece parcerias com pesquisadores locais que participam da coleta e também das publicações e nos ajudam também com toda a burocracia envolvida com a coleta e exportação do material. E aí, em várias dessas coletas, a gente pôde trazer plantas vivas aqui para Sheffield. E aqui, como é frio, né, mais frio em boa parte do ano, as plantas elas têm que crescer em condições controladas em estufa. Aqui é uma foto da nossa estufa, aqui em Sheffield. Então, nesses últimos anos, a gente conseguiu montar uma coleção bem grande, né, com material vivo, mas também uma coleção grande de material seco, né, espécimes de herbário, e todos esses são usados para análises genéticas e fenotípicas, enfim, como eu mencionei anteriormente. E aqui é o nosso grupo aqui em Sheffield, né, o grupo que eu faço parte. O chefe do grupo é esse cara aqui em cima, o Pascal Antoine Christen. E aqui embaixo são alguns pós-docs e alunos de doutorado que já estão ou já estiveram no grupo no momento e também trabalharam com essa espécie de gramínea. Tá certo. E o que a gente descobriu usando toda essa diversidade dessa gramínea Aloteropsis? Aqui eu vou mostrar só algumas descobertas, né, bem superficialmente, né, sem entrar em muito detalhe. Mas, enfim, vou tentar mostrar um pouco do que a gente tem feito aqui. Como eu disse antes, um dos nossos principais interesses, né, aqui em Sheffield é descobrir quais são as mudanças iniciais que ocorrem durante a evolução de metabolismo C4.
aqui, em um dos estudos, né, um dos primeiros estudos, a gente, na verdade eu não participei, mas quem liderou foi o Luke e o José Moreno, que também trabalharam aqui. O que eles fizeram foi sequenciar o RNA total das folhas e raízes de plantas C3, C4, intermediários dessa espécie, e fizeram análise bioinformática desses dados para identificar quais as diferenças na expressão gênica entre os diferentes tipos fotossintéticos. E o que eles encontraram foi que, né, diferentemente do que se pensava antes, as diferenças na expressão gênica entre os tipos fotossintéticos não é da ordem de centenas ou milhares de genes, mas sim da ordem de dezenas. Então é muito menor do que se pensava. No caso da transição de C3 para intermediários, são 58 genes que eles encontraram que são superexpressos em intermediários em relação ao C3, e outros 15, apenas 15, que são superexpressos em C4 em relação às intermediárias. Esse foi um achado bem importante, né, publicado recentemente, e mudou bem a nossa ideia de como enfim, a fotossíntese C4 poderia ter surgido. E aí, uma das perguntas que surge a partir disso é como que esses novos padrões de expressão gênica eles foram gerados, né? Como é que essas dezenas de genes particularmente tiveram um aumento na expressão gênica? Essa, na verdade, é uma pergunta importante também dentro daquela ideia de cooptação que eu falei lá no início. Então, se todos esses genes da fotossíntese C4 já estavam lá nos ancestrais C3, né, como eu já mencionei, como é que eles adquiriram novos padrões de expressão gênica, né, que são necessários para a função da fotossíntese C4? Essa é uma pergunta complicada, né, porque a resposta para isso, geralmente, ela está escondida nas regiões do DNA que regulam a expressão gênica. E para estudar essas regiões regulatórias, em geral, a gente depende de muitos experimentos, né, de bancada com biologia molecular. É uma coisa mais complicada. No entanto, meio que por acaso, a gente descobriu que um outro processo também pode ter ajudado na mudança do padrão de expressão desses genes. E esse processo é a duplicação gênica. Então, basicamente, aqui nesse outro trabalho, a gente testou a hipótese de que o aumento na expressão do gene C4 estava associado à duplicação daqueles mesmos genes. E o que eu fiz aqui nesse trabalho foi, enfim, usar também os genomas, as sequências dos genomas dessas plantas, C3, C4, intermediárias, de vários indivíduos, para estimar o número de cópias de vários genes que são necessários para a fotossíntese C4. Então, eu relacionei o número de cópias do gene com os níveis de expressão daqueles genes. E o que a gente encontrou foi que dois genes que são chave, né, na via bioquímica C4, a PEPC e a PCK, eles estavam presentes como mais de uma cópia, duas ou mais, às vezes 6, 7 cópias do mesmo gene no genoma de planta C4. E que existia uma forte correlação do número de cópias desses genes com a expressão gênica. Logo, com esse trabalho, a gente mostrou que eventos de duplicação gênica eles podem servir como atalhos para a aquisição desses novos padrões de expressão gênica. Tá, e para finalizar, eu vou falar de um último trabalho aqui que a gente fez para entender como que mutações que são potencialmente adaptativas no contexto da fotossíntese C4, elas são disseminadas dentro da espécie. E a pergunta aqui, na verdade, é como que o contato entre populações que tinham sido isoladas previamente, ele pode facilitar ou acelerar a origem de uma nova característica. No caso, a fotossíntese C4. Enfim, para ilustrar, né, essa ideia, aqui a gente queria testar dois cenários para a origem da fotossíntese C4. No primeiro cenário, a gente... enfim, a característica, né, a fotossíntese C4, ela evoluiria gradualmente dentro de uma população a partir da seleção sucessiva de mutações benéficas ao longo do tempo que eventualmente vieram fixadas na população. No segundo cenário, né, o cenário alternativo, teria uma segunda população B, que já tinha adquirido a característica antes, e que em algum momento entrou em contato com a população A, e por conta desse contato, né,
teria introduzido na população A, por meio de fluxo gênico, uma série de mutações adaptativas no contexto C4 que acabaria por acelerar a origem da característica naquela linhagem. O problema aqui é que, em geral, é difícil distinguir novas mutações adaptativas das mutações da variação genética de fundo que existe em uma população. E nesse caso, nesse específico caso aqui do nosso trabalho, a gente só conseguiu ir atrás e tentar responder essa pergunta graças a uma peculiaridade que parece meio maluca, né, mais uma, né, dessa espécie, né, de gramínea, Halteropsis. E essa peculiaridade dessa gramínea é que ela tem alguns genes que foram adquiridos horizontalmente, por meio de transferência horizontal, a partir de outros grupos de gramíneas, né? Só relembrando, na transferência horizontal de genes é o movimento de material genético entre organismos por meios diferentes da transferência vertical, né, de pai para filho. Ela é muito comum em bactérias, mas existem vários exemplos, existem alguns exemplos de espécies de transferência horizontal também em eucariotos, e na verdade mais e mais têm sido reportados atualmente, recentemente, uma vez que a disponibilidade de novos genomas tem aumentado e as pessoas têm descoberto mais e mais casos de transferência horizontal de genes, né? E um desses casos foi a Halteropsis, né? E esse achado foi em 2012, né, quando o chefe do meu grupo aqui, o Pascal Antoine, ele identificou não só um evento de transferência horizontal de gene, mas 4 genes que estão ligados à fotossíntese C4, né? Parece brincadeira, mas é isso que a gente encontrou, que ele encontrou, enfim, que a gente tem visto aqui. E esses genes, eles vieram de outras espécies bem distantes, né, na filogenia das gramíneas, e vêm de outras tribos, na verdade, do grupo, né? Aqui eu mostro esses eventos aqui com essas setas, né, na filogenia. E esses outros grupos, né, de onde vieram esses genes, eles tinham evoluído a fotossíntese C4 há milhões de anos antes, né? E, portanto, eles tinham várias mudanças na sequência que são meio marcantes, meio chave, né? Que são facilmente identificadas na sequência de planta C4. E são mudanças que, né, foram mostradas no passado, que são mudanças adaptativas na sequência de proteínas dessas enzimas. Então, enfim, o mecanismo de transferência horizontal em gramíneas ainda é desconhecido, né? Mas, enfim, não é o caso aqui, não vou ir mais a fundo aqui, mas desde então, outros genes que foram adquiridos lateralmente já foram também identificados no genoma de Halteropsis, não só esses 4 que eu mostrei, que eu falei. Enfim, essa possibilidade de transferência horizontal, né, seja ela frequente ou não, ela mostra que essa aquisição de gene C4 ela pode ter sido um atalho para a evolução da fotossíntese C4 em algumas linhagens dessa espécie. E além disso, a presença desses genes apenas em algumas linhagens de Halteropsis, né, e aqui entra o estudo que a gente fez, ele permite que a gente teste a hipótese de como que o fluxo gênico pode acelerar a origem de uma característica dentro da espécie. Isso porque a sequência desses genes, como eu falei, ela é bem distinta, e ela é bem distinta das sequência das cópias nativas dessa espécie para esse mesmo gene. Então fica fácil identificar esses genes no genoma de Halteropsis, porque eles são bem distintos das cópias nativas para esses mesmos genes. Então, nesse trabalho que eu fiz em colaboração com a Jill Olofsson, a gente analisou o genoma de novo, né, o genoma de vários indivíduos, de várias linhagens de Halteropsis, e descobriu que linhagens que haviam passado centenas de milhares de anos isoladas umas das outras, né, no caso aqui, essas linhagens que eu mostro aqui, a linhagem amarela, que é uma linhagem C4, e a linhagem verde, que é uma linhagem C3 e C4 intermediárias, em algum momento do passado, né, elas entraram em contato, teve fluxo gênico, e depois se separaram novamente. E isso
deve ter acontecido em alguma região da África Central. E o que a gente descobriu que esse evento de contato entre essas duas populações, ele favoreceu, ele levou à introdução de um desses genes que tinham sido adquiridos horizontalmente pela linhagem C4 amarela, nessa linhagem híbrida entre essas duas populações. Então, como eu mostro aqui, né, a gente percebeu que esses genes que tinham sido adquiridos horizontalmente estavam presentes também nessa linhagem híbrida que foi o resultado do cruzamento dessas duas linhagens. Enfim, parece complicado, mas no fim é uma história parecida com aquele exemplo que eu dei anteriormente. A diferença é que, aqui nesse caso, aquele evento de fluxo gênico não levou à fixação das mutações da população B, C4, na população A, intermediária, mas apenas deu origem a uma nova linhagem híbrida entre os dois, que contém mais características C4 do que a linhagem materna A, né, que é a intermediária. Enfim, essa é uma versão simplificada da história, né, mas ela ajuda a ilustrar as inúmeras perguntas que podem ser respondidas usando essa espécie como objeto de estudo. Enfim, acho que vou parar por aqui, né? Acho que vocês podem estar meio cansados já. Mas antes eu queria apenas retomar alguns pontos-chave do que eu falei hoje. O primeiro ponto é que não existe nenhum processo novo ou especial que explique a origem de novas características complexas, né? Que a seleção natural é suficiente para isso, como o Darwin disse, né, naquela frase que eu li anteriormente para vocês, né, a respeito do olho. E a análise das características sob uma ótica filogenética, ela corrobora essa ideia e, portanto, ela é essencial para entender o problema da complexidade, né, já que ela mostra que é perfeitamente possível existirem características intermediárias, né, ou não tão perfeitas, mas que ainda são úteis. O segundo ponto importante aqui é que a evolução com frequência dá novos fins para características que evoluíram em outro contexto adaptativo. E essa é aquela ideia que eu falei de cooptação, né, ou exaptação. Depois eu mostrei, né, eu usei o exemplo da fotossíntese C4, né, eu mostrei que é uma característica complexa, que depende de modificações anatômicas, bioquímicas, né, expressão gênica. E, finalmente, eu mostrei também como que o estudo de genomas de organismos não modelo, né, como aquela gramínea Halteropsis semerata, usando ferramentas filogenéticas e de genética de populações, tem revelado os detalhes de como que características complexas evoluem. Eu acho que é isso. Enfim, queria agradecer novamente, né, ao Hipólito, né, e a organização do evento, e também, obviamente, ao meu grupo aqui em Sheffield, de todos os colaboradores né, que fizeram e fazem parte desse trabalho, né, pessoal da França, na Universidade de Toulouse, da Zâmbia, África do Sul e do Jardim Botânico de Kew, em Londres. E também aos patrocinadores, óbvio, né, o CNPq, né, através do programa Ciência Sem Fronteiras, que financiou o meu doutorado aqui na Inglaterra, e, enfim, os atuais, quem atualmente me paga aqui na Inglaterra, que financia o meu postdoc, que é a Royal Society. E acho que é isso. Acho que se o Hipólito quiser retomar. Bom, Matheus, excelente palestra, viu? Muito obrigado por compartilhar conosco seu conhecimento, sua pesquisa, e, inclusive, assim, fazer um relato, não, um gancho com a história evolutiva, com Darwin, foi muito bacana. Estou vendo os comentários nos chats, no Facebook e no YouTube, o pessoal gostou muito, e quero novamente pedir desculpas aos nossos inscritos, né, que estão acompanhando a live, que deu problema na minha câmera 30 segundos antes do início, ela não estava sendo reconhecida, tive que apresentar o Matheus sem eu estar presente aqui em vídeo, né? Muito obrigado, viu, Matheus? Quero apresentar também o Carlos Eduardo, que faz parte aqui do Centro de Ciências da Licenciatura. Esse evento está sendo organizado em conjunto, né, com o LEPEC
ecologia, o laboratório que eu coordeno, realizando um sonho, né, de estar iniciando, espero que centenas de lives ao longo da minha vida acadêmica aqui em Passos. Essa é a primeira, o Darwin Day, um evento muito importante para mim, charmoso, que sempre quis organizar, e de colaboração dos dois centros de ciências, né, o Centro de Ciências da licenciatura e também o Centro de Ciências do bacharelado, e também uma parceria com a ciência que nós fazemos, que é organizada pelo professor Kleber Del Claro, que vai apresentar e transmitir a próxima palestra, né, sobre Darwin, um evolucionista fermentado. E agradecer muito, então, o Carlos Eduardo, que me auxiliou aqui ao longo da palestra, e aos dois centros acadêmicos aqui eu falando de centro de ciência, mas centro acadêmico, tá, gente? Pensa uma coisa e falei outra. Nos centros acadêmicos do CEAS, da licenciatura e do bacharelado aqui de Passos. Cadu, muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo evento, professor Hipólito. Muito obrigado, Matheus. Espero que vocês estejam gostando, né? Tem palestra ainda pela frente. E só queria agradecer pelo evento, pela oportunidade. E é isso, pessoal. Curtem a página, curtam nossas palestras que estão por vir também. Obrigado, Matheus. Eu selecionei as duas perguntas que foram indicadas aqui no site, aqui no chat, e o professor Hipólito vai transmitir agora para o professor Matheus. Cadu, muito obrigado. Pessoal. Então vamos às perguntas, Matheus. A primeira pergunta é do Marcos Siqueira. Dentro do contexto de ausência de oxigênio, por exemplo, experimentos espaciais, planta C3, têm sido estudadas? Se positivo, para que objetivos? Boa pergunta, Marcos. Eu, enfim, não estou muito por dentro das pesquisas que fazem com plantas, né, no espaço, mas, enfim, acho que o primeiro problema aqui que eu veria é que as plantas, apesar de o oxigênio ser um problema, no sentido, né, de diminuir a eficiência da fotossíntese, ele ainda é essencial para as plantas, né, porque as plantas ainda fazem respiração celular e necessitam de oxigênio. No entanto, a pergunta é boa também porque uma das maneiras de identificar uma planta C4 é fazer um experimento fazendo medições na fotossíntese utilizando baixo nível de oxigênio. Então, o que as pessoas fazem é fazer, enfim, testes, né, usando aquele, enfim, não sei se vocês viram, mas, enfim, uma máquina que mede as trocas gasosas da folha. E o que eles fazem é expor a folha a um baixo nível de oxigênio, e aí, quando ele compara o nível baixo com o nível alto, a planta C4 não mostra diferença, porque, enfim, baixo o suficiente para a planta respirar, né? Mas o que acontece quando tem um nível baixo, a planta ela não, tanto o nível baixo quanto o nível alto de oxigênio não fazem diferença para a planta C4, porque ela não faz fotorrespiração de qualquer maneira, né? Enquanto que a planta C3 faz. Então, níveis mais altos de oxigênio tendem a prejudicar, a diminuir a eficiência da fotossíntese. Mas, enfim, a pergunta é interessante. Eu acho que eu imagino que se levassem plantas para o espaço, né, a vantagem seria que então, obviamente, teria que ter oxigênio, né, mas não teria que ter tanto oxigênio assim, né, só uma baixíssima concentração já seria suficiente para a planta respirar, e por ser baixa, na verdade, também já ia acabar com o problema da fotorrespiração, né, ou pelo menos diminuir bastante. Enfim, acho que eu fiquei balbuciando aqui, mas acho que respondi a pergunta, não sei. Enfim, se eu não respondi, é só perguntar de novo. E agradeço de antemão também o professor Marcos Siqueira, ele é professor da UENG de Frutal, está prestigiando a live nossa. Muito obrigado, Marcos. Um comentário que não é pergunta,
Da Eliane, né? Nossa, minha primeira oportunidade de aprendizado detalhado sobre bioinformática. Obrigado. O Marcos Siqueira, novamente, um segundo questionamento, né? Claro que tem espaço. O que sinaliza os dados de mudança climática em relação ao desenvolvimento dessas C3? Existem correlações nesse sentido? Parabéns, Matheus. Tá, obrigado, Marcos. Obrigado de novo pela pergunta. Aí, enfim, existe toda uma área de pesquisa, né, em relação às respostas das plantas C3 e C4 às mudanças climáticas. Inclusive, é uma das coisas que eu fiz lá em Ribeirão Preto, no meu mestrado, junto com a professora Andressa. Ela vai lembrar muito bem disso, que a gente estudava como que as plantas elas respondem ao aumento da concentração atmosférica de gás carbônico. O efeito, em geral, tende a ser o mesmo, né? Tende a ser muito parecido com o efeito que a fotossíntese C4 traz nas plantas, né? Então, com o aumento do CO2 atmosférico, a planta tende a fotorrespirar menos, né? E por isso tem uma eficiência maior da fotossíntese. E é isso que eles têm percebido, né? A taxa fotossintética aumenta com o aumento da concentração atmosférica de CO2. Mas, né, nem tudo são flores, né? Tem problemas aí, porque, enfim, junto com o aumento do CO2 também vem o aumento da temperatura. Então, isso, para algumas espécies, pode ser um problema ainda maior que compensaria, né? Ou destruiria qualquer benefício que o CO2 elevado teria causado. E o segundo ponto também é que, enfim, com mais CO2 a planta cresce mais também, mas também requer mais nutrientes no solo para sustentar esse crescimento, né? Então, a longo prazo, né, essa alta concentração de CO2, ela também acarretaria no maior consumo de nutrientes do solo, enfim, teria outros problemas relacionados. Mas, enfim, essa área não é minha especialidade, faz tempo que eu não olho mais nisso, mas tem bastante trabalho, né, sendo feito sobre isso. Trabalhos também sobre a distribuição de plantas C3 e C4 e como que elas estão mudando por conta da mudança climática, né? Então, se você imagina o planeta aquecendo, né, essas regiões que antes eram inabitadas por plantas C4, talvez elas agora sejam mais habitáveis, né, e elas passem a também se espalhar pelas regiões onde elas não estão hoje, né. Muito bom, Matheus. Mais alguns comentários, que é importante o palestrante ter feedback, né? Então, palestra incrível, Ana Gabriele falou. Parabéns, Matheus, excelente palestra. A Natália Galastro. Javier Carrenho, inclusive é um amigo meu colombiano, tá? Prestigiando nossa live. A Bianca, muito interessante, excelente palestra, parabéns pelo trabalho. Obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. Fico feliz de poder contribuir com vocês um pouquinho aqui. Parabéns, Matheus, show. E falando em... Deixa eu procurar aqui. Falando em Andressa, né, outra professora aqui da UENG, que eu tenho o orgulho de conviver agora aqui na Unidade de Passos, né? Sou amiga de doutorado da USP, mestrado. Ela fez uma pergunta também. Andressa Errara. O que pode levar ao surgimento de uma espécie de planta com metabolismo C4 de um gênero de plantas típicas C3, mas que são encontradas em ambientes mais favoráveis para C3? Aí já é especialistas com especialistas, né? Boa pergunta, Andressa. Deixa eu pensar, eu acho que o que a gente observou, né, com esses estudos mais ecológicos de plantas C3 e C4 é que em vários casos o que acontece quando um grupo evolui a fotossíntese C4, ele aumenta, ele expande o nicho ecológico dele. Então, plantas que em geral a gente espera que a fotossíntese C4 ela surja em ambientes mais quentes, né, por conta de todas aquelas vantagens que eu mostrei, né, na palestra.
E é isso que a gente tem observado de fato, né? As origens C4, elas estão associadas a ambientes mais tropicais e quentes. Mas que uma vez que a fotossíntese C4 surge nesse grupo, também foi observado que o nicho se expande, então que elas passam a ocorrer em ambientes onde elas diferentes daqueles onde elas se originaram. Então, por exemplo, grupos que a gente sabe que surgiram na Índia, por exemplo, mas se expandiram até o norte da China, onde é uma região mais fria já, e por aí vai. Então, eu não sei se isso responde a sua pergunta, Andressa, mas eu acho que ela completa aí, né? O questionamento é por conta de um estudo de uma planta endêmica em que surge esta espécie, nesse contexto. Tá, eu não sei muito bem se eu entendi a pergunta, na verdade, mas eu acho que, enfim, a gente tem que lembrar que a evolução, ela enfim, nem sempre acontece o que a gente espera, né, o que parece óbvio, né? Então, o fato de surgir em alguns grupos, né, ou não em outros, também está ligado a fatores, enfim, não só aqueles que eu falei, que são fatores que são essas predisposições, mas também alguns fatores que são chamados fatores contingentes, né, os contingentes históricos. Então, às vezes, uma linhagem que não teve nenhuma característica, nenhum momento da história, nada que fosse eventualmente ser útil, né, para a fotossíntese C4, ela dificilmente vai evoluir, né, dificilmente vai ser apta, né, né, ter essa característica, né, no futuro. Né, a história de contingência histórica, né. Eu acho que, não sei se eu respondi a pergunta. Um pouco mais de elogios, tá, Matheus? A Mônica, parabéns pela palestra. O Alexandre também. Parabéns, Matheus, muito show. Uma em inglês para você. Congrats on the incredible talk. A Josiane aqui. Parabéns, Matheus. O Diógenes. Parabéns. A Carolina, que eu não vou tentar falar o sobrenome. Excelente palestra, Matheus. Lucas. Também excelente palestra. Uma pergunta aqui perguntaram aqui se a próxima palestra vai ser transmitida somente pelo YouTube. É transmitida simultaneamente pelo Facebook e YouTube. Aí pode escolher... não, desculpa. A próxima é do Dr. Kleber, né? Vai ser só pelo Facebook, da parte na ciência que nós fazemos, às 4 horas. Andressa agradecendo, foi que você respondeu sim. O Juliano Nunes, também professor aqui na Unidade de Passos, professor de Zoologia, te congratulando também. Andressa. Muito obrigado, Andressa. E uma que acho que dá para mostrar tanto que foi bacana, né? Simplesmente fantástica a palestra, estou maravilhado. Muito obrigado. Matheus, você quer falar alguma coisa, deixar algum recado para o pessoal? Enfim, acho que quem se interessar, né, pelo assunto, fique à vontade para me contactar. Acho que o professor pode passar depois meu contato para os alunos aí, a gente pode, enfim, bater um papo e conversar sobre essa história, né, não só, né, de como na questão da fotossíntese C4, mas também, né, assuntos evolutivos em geral, assim. E também, como mencionaram, de bioinformática, né, e sequenciamento, enfim, todas essas coisas que eu tenho feito bastante aqui. Então, enfim, eu agradeço novamente ao professor Hipólito, né, ao Carlos aí, pela ajuda, e a Andressa pelo convite. E espero que tenha contribuído de alguma maneira, né, para esse dia importante aí, dia do Darwin Day, que, enfim, é uma honra para mim
podendo participar. Posso botar aqui o seu e-mail? Pode colocar sim. Isso, perfeito. Matheus, muito obrigado, foi uma honra tê-lo conosco. O trabalho é muito bacana, bem de ponta, bem interessante, muito legal mesmo, e muito feliz de você ter participado, prazer em conhecê-lo virtualmente, espero que presencialmente a gente se conheça aqui, com palestras ao vivo pós-pandemia, mas agradeço muito, viu, sua presença, foi muito legal. O prazer é meu. Um grande abraço para vocês aí. Obrigado, professor. Simplesmente sensacional. Obrigado. Obrigado, valeu, Carlos. Então, gente, novamente só fazendo uns avisos, né? A próxima palestra, o professor Kleber também vai postar o link do formulário para presença e vai ser transmitido agora pela página do Facebook, A Ciência que Nós Fazemos. Então, todos, por favor, prestigiem essa palestra que eu já assisti, é muito legal, muito engraçada, e o professor Kleber manda muito bem apresentando essa palestra. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. E já agradeço de antemão o professor Kleber de ter aceitado o convite, né, de fazer parte do nosso evento, o primeiro Dark Day aqui de Passos, da UENG, da Unidade de Passos, em parceria, né, com o LEPEC, Ecologia, com os 2 centros acadêmicos, Berta Lutz e Sônia Dederich, né, aqui respectivamente, bacharelado e licenciatura aqui das Ciências Biológicas de Passos. Então, em breve, a gente já se vê na palestra do professor Kleber, e mais à noite, com outra palestra incrível, que é com o Felipe Amorim, da Unesp de Botucatu, onde ele vai falar um pouco da evolução no sistema de polinização e polinizadores, às 19 horas, tá bom? A gente se vê lá, até mais, e muito obrigado por tudo, até breve.